Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Tranquilo, professor Gilmar na área. Muito bem, e hoje o nosso tema é foco narrativo. Beleza, eu tenho certeza que você já conhece através das leituras que você já realizou ao longo de sua vida escolar. Você já leu fábula, tenho certeza, você já leu conto, relato, piada, resenha, crônica e também certeza que você já leu alguns romances na sua vida. Opa, professor, romance? Aí eu gosto, hein? Eu não estou falando de romance, paixões arrebatadoras, namorico, azaração, nada dessas coisas não. Estou falando das histórias mais robustas, mais longas. E dentro desses gêneros nós podemos encontrar os tipos de foco narrativo. Cada história, cada narrativa vai ter um foco narrativo. E são dois. Quais são eles? Nós temos o de primeira pessoa e nós temos o de terceira pessoa. E como é que funciona cada um deles? Bom, primeira pessoa é a personagem narradora, ou o personagem é o narrador. Quando o narrador vai contar a história, ele se inclui, ele usa esse pronome de primeira pessoa para se referir a si mesmo e a seus atos. Já o terceira pessoa é o narrador externo, é aquela voz de fora que vai contando a história conforme observa. Portanto, vai se referir às personagens usando o pronome ele, ela, eles, elas. Muito bem. E dentro do terceira pessoa nós temos dois tipos. O terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa, aquele que é observador, como se fosse um narrador de futebol que estivesse fora do campo, mas observando o que acontece em jogo e narrando tudo o que vê. Portanto, ele tem conhecimento limitado, ele sabe apenas o que observa. E isso é o que vai diferenciá-lo do terceira pessoa onisciente. O que quer dizer onisciente? Aquele que tudo sabe, que sabe de tudo, como se fosse um deus, uma divindade que estivesse num lugar superior, observando tudo o que acontece entre os meros mortais. E esse narrador onisciente sabe, inclusive, dos pensamentos e sentimentos das personagens. Olha que doido! Você gostaria de ler os pensamentos das pessoas? Deixa nos comentários se gostaria. Eu não gostaria, não. Muito bem, então vamos ver agora um exemplo extraído do conto A Cartomante. Esse conto foi escrito em 1895 por Machado de Assis. Nesse conto nós temos três personagens, Camilo, Vilela e Rita. E se você não sabe o que é uma cartomante, é aquela pessoa que supostamente lê o futuro observando as cartas, olhando para as cartas, ela sabe o que vai acontecer. Vamos ao exemplo. Separaram-se contentes ele, Camilo, ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma antiga coprovinciana de Rita. Bom, ao observar esse trecho, eu acredito que você já consegue me dizer que tipo de narrador está aí presente. Você percebeu o uso de terceira pessoa? Ele se sentia mais contente, ele se sentia lisonjeado. Então aí nós temos narrador em terceira pessoa. É preciso notar que quem narra não são as personagens, mas uma voz externa à história. E esse terceira pessoa é onisciente. E como é que a gente sabe disso então, que é onisciente? Percebeu a presença aí dos sentimentos das personagens? Como é que um narrador em terceira pessoa sabe dos sentimentos das personagens? Somente sendo onisciente. Separaram-se contentes. Ele se sentia lisonjeado. Quem é que sabe disso? Apenas um narrador em terceira pessoa onisciente. Vamos ver um outro exemplo agora, o conto O Dedo, escrito por Lígia Fagundes Telles. Achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã de sol por uma praia meio selvagem, quando de repente, entre as coisas que o mar atirou na areia, conchas, gravetos, carcaças de peixes, pedras, vislumbrei algo diferente. Tive de recorrer aos óculos. O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Faltava a última falange. Escabrosinho o conto, não? Já pensou você achando um dedo na praia? Eu, hein? Muito bem, mas aí fica fácil descobrir o narrador, porque há a presença do pronome eu. O narrador faz uso desse pronome para se referir às suas ações. Eu ia andando em plena manhã, eu tive de recorrer aos óculos. Certo? E aí vem aquela pergunta. Primeira ou terceira pessoa, existe um tipo de narrador específico, especial para cada tipo de história? A questão é, depende. Depende de que tipo de história, obviamente, você quer construir. Isso faz parte das estratégias narrativas. Então, um suspense, enigma, investigação, esse tipo de história, por exemplo, como as histórias de Sherlock Holmes, em que o narrador é o próprio Watson,
Ou esse exemplo que a gente acabou de ver da Lígia Fagundes Telles, é interessante um narrador em primeira pessoa. Por quê? À medida que o leitor vai acompanhando o desenrolar da história, esse leitor vai descobrindo os fatos ao mesmo tempo em que o narrador descobre. Portanto, o leitor passa a ser um cúmplice do narrador. E ele se sobressalta ao mesmo tempo em que o narrador se sobressalta com as novas descobertas. Certo? Bacana isso, não? Pois bem, agora se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal, indique para um amigo e a gente se vê numa próxima. Bye, bye!